Olá famílias, sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje mais uma quarta-feira especial, né? Quarta-feira essa que nós sempre disponibilizamos, né, esse espaço para trabalhar sobre assuntos importantes da dependência química, processo de recuperação, né, processo de internação, e hoje esse vai ser o tema, né, para as famílias aí que tem seu ente querido, né, que está passando por um processo de internação, né, com algumas dicas importantes para que esse momento seja o menos traumático possível e óbvio, né, com o objetivo de recuperação. Para quem? Para todos. Para a família que sofre, né, pela codependência, pais e mães que adoeceram, esposa, filhos, né, esse propriamente o dependente químico que também desenvolveu esse transtorno mental por uma substância, no qual desqualifica, né, muito esse desenvolvimento dele no ambiente externo. As habilidades sociais foram afetadas. Então, pessoal, antes de mais nada, né, eu gostaria de convidar vocês a permanecer até o final desse vídeo, tá? Deixa eu baixar aqui o volume do meu computador, para não atrapalhar, para que vocês possam, né, permanecer até o final desse vídeo. Geralmente vou ter aqui, esse conteúdo de hoje é um conteúdo bastante amplo, tá? Eu vou tentar resumir ali em 13, 14, 15, 16 minutos, para que a gente possa, né, eu não gosto de fazer vídeos muito longos, eles ficam cansativos, as pessoas acabam nem assistindo. Tá? E vídeos, obviamente, interessantes e de assuntos interessantes. Então, fica até o final. Você que não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve no canal, ajuda a gente a divulgar, né, o nosso trabalho, tá? O trabalho da Estrela da Manhã também aqui, nossa comunidade em Assis. Gostaria sempre de agradecer o carinho das pessoas que me seguem, tanto no TikTok, no Instagram, aqui no próprio canal do YouTube, tá? Então, fica conosco até o final. Pessoal, vamos lá. Acredito que um dos processos mais complexos, né, de tantos, né, tem tantos processos complexos no desenvolvimento da dependência química, né, mas é esse momento da decisão em quando internar, né. Então eu sei, né, tem tanto que eu acabei de falar, a nossa comunidade aqui na cidade de Assis, a Estrela da Manhã, para quem não conhece, clica ali, procura nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e também temos o nosso site na internet, né, Clínica Estrela da Manhã, Comunidade Estrela da Manhã, no qual nós oferecemos tratamento para pessoas que sofrem da dependência química e do alcoolismo, tá? E esse momento, né, o quão complexo o quão difícil é a tomar a decisão, né? Aí, mediante a isso, a família que realmente chegou naquele ponto, ofereceu tudo, deu apoio, ofereceu tratamento, né, antes de internar, né, um tratamento com terapeuta, com psicólogo, ofereceu apoio, ofereceu o ombro amigo, deu oportunidades, né, ajudou a pessoa financeiramente falando, né, com trabalho, ofertou tudo que era possível. Convidou para ir no Amor Gente, convidou para ir participar do NA, grupos de apoio, e nada resolveu. Tendo em vista isso, né, chegou o momento da internação. E a pessoa continua o desenvolvimento lá do uso de drogas abusivo, né, perdendo as coisas, perdendo sentido, não indo trabalhar mais, não conseguindo mais ter um convívio social, e é esse momento importante. Então, o tema de hoje, ele abrange o momento da internação, né, para as pessoas que já estão nesse processo, a família e o dependente químico. Mas a dica é para você, familiar, como trabalhar esse momento com a equipe da clínica, onde seu filho está internado, onde seu ente querido está internado, tentando, né, fazer desse momento o menos complexo possível, né, e também que vocês entendam a necessidade de mudar alguns comportamentos. Então vamos lá para as dicas. O tema do vídeo é como os familiares devem lidar com o dependente recém-chegado na clínica. Então vamos lá. Esse momento, como eu disse, é um momento extremamente importante para esse processo de mudança. Bom, primeira dica, mantenha uma postura calma e estável. Mantenha uma postura calma e estável. Como assim? Evite discussões, cobranças, excessos, críticas, né? Transmita uma segurança, né? Estamos com você, eu sei que esse momento é difícil, mas nós não vamos te abandonar, né? Tipo assim, mostrando que agora é a nova oportunidade, é o começo. O que acontece é que muitas famílias colocam o ente querido lá e na primeira ligação já metralha o cara. Não, esse momento é de criar um aconchego. Por isso que nós falamos, né, do PIA, que é o Plano Individual de Atendimento ao Paciente,
entender esse processo do acolhimento, trazer esse paciente para perto. Ele não pode ficar assustado, né, com essa cobrança, né, para que você, familiar, tenha esse entendimento. Neste momento não é o momento de apontamento, de dizer, jogar coisas na cara. Olha, tanto que eu te ajudei, eu tive que fazer isso. Não, vamos acolher, vamos entender, né, e trabalhar com calma e estabilidade. Respeite o processo da clínica. Nossa Senhora, como é difícil trabalhar as famílias. As famílias, elas colocam o seu ente querido lá e elas querem, de todas as formas, né, ainda exercer essa função de controle. Pessoal, solta o controle, deixa a clínica trabalhar. Olha lá, aceite as regras, aceite a rotina, né? Tem família que às vezes é mais difícil trabalhar com a família. Eu tô falando sério isso agora, né? Até, né, uma dica. É mais difícil trabalhar com a família do que propriamente com o dependente químico. Porque a família, ela quer fazer do jeito dela. Mas eu quero visitar ele. Falei, calma, tem um cronograma a ser seguido. Respeite as regras, né, impostas pela clínica, porque esse processo é para vocês reaprenderem e voltarem a ter alguns comportamentos funcionais, porque a codependência deixou vocês vulneráveis. Vocês aceitavam as coisas do jeito que era, né, se condicionaram dentro desse ambiente ali cômodo, o favorecimento que muitas vezes a família não conseguia cobrar, entende? Regras, limite, horário, tudo isso na clínica tem que ser respeitado, tanto pelo dependente químico quanto pela família. Alguns períodos exigem restrição de contato. Por quê? Porque é importante esse processo. Né? A gente precisa fazer esse dependente químico, né, entender a perda, aquilo que ele estava perdendo, a família que estava tão próxima e agora está distante. Por que de 15 dias uma ligação? Por que de 30 dias, né, uma visita? Por que ele fica incomunicável? Porque ele precisa sentir esse momento. Por isso que a terapia cognitiva comportamental, que é a regulação emocional e comportamentos, né, são importantes, porque o dependente químico ele sofre de transtornos mentais e comportamentais. Então o comportamento de uso é aquele cara que se isolou de tudo. Então agora ele precisa aprender, né, e ouvir e sentir as emoções. Quando tira a droga, a pessoa começa a descongelar o coração dela e ele vai sofrer, não é uma punição. É um momento realmente de reorganização emocional e da pirâmide de prioridades. Vocês, familiares, perderam espaço para a droga. Então vocês precisam entender que tem que ser respeitado todo esse momento de contato, de restrição de contato. Isso é terapêutico e não rejeição nem punição. Sigam as orientações dos profissionais, mesmo que pareçam duras no começo. Nós sabemos o que estamos fazendo, principalmente nós que passamos por isso. Então, às vezes a família tem dificuldade. Nossa, mas por que fazer isso? Coitadinho dele, ele vai sofrer. Não, nós estamos aqui para isso, para acolher, para orientar, né, para fazer ele sentir, né, esse momento, mas ao mesmo tempo dando apoio, né, e também exercendo essa função de acolher, com muito amor, carinho e humanidade. Terceiro ponto importante, evitem resgates emocionais. De que forma, Júnior? Não prometam tirar da clínica, né, se ele se sentir mal nos primeiros dias. Esse processo, sim, ele vai se sentir mal. É o processo de adaptação. Todo mundo passa por isso dentro de um momento complexo. Você vai ter que se adaptar. Isso é sobre amadurecimento. Quantas vezes essa pessoa vem sofrendo porque ela não amadureceu, ela não consegue reagir a um ambiente difícil, complexo, ao caos. Né? Sempre gosto de dizer para os meus pacientes que não se faz bons marinheiros em mares calmos. Ele tem que aprender a lidar com a frustração, com o desespero, com esse ambiente. Nossa, um monte de gente que eu não conheço. Vamos ver, o que você vai fazer? Aí a família vem com essa fala negociativa, né? É manipulável. Se não estiver bem, a mãe tira você, tá? Ou então faz promessas, né? Fica bem, fica esse tempo aí, você tá compensando para ele passar aqui, isso não vai ajudar. Fica bem, tá? Quando sair, a mãe vai dar um celular para você, tá bom? Vai comprar um carro para você poder trabalhar, tá bom? Não ajuda. Você está compensando, porque você também está se culpando dele estar internado, entende? Você tem que trabalhar seu emocional, amadureça o seu comportamento, mude as estratégias. Você foi adoecendo nesse processo evolutivo de uso de drogas. Você se tornou codependente e você fica reagindo conforme as emoções dele, tentando equilibrar o que é dele que precisa ser equilibrado. Ele precisa encontrar estratégias. Lembre-se,
Desconforto na adaptação é normal. Terceiro ponto, mantenha firmeza amorosa, compreensão, mas com limites. Por que isso? Resgatar princípios interrompem o tratamento e mantém o ciclo de dependência. Quantas vezes ele começou várias coisas e nunca terminou? Usem a comunicação clara e acolhedora. Fale com sinceridade, mas sem agressividade. Evitem acusações. Você sempre fez isso, você sempre destruiu. Como eu disse no início, não é o momento de jogar nada na cara. Não alimente culpa, tá? Nem superproteção. Como assim, Júnior? Evite colocar o dependente químico como vítima, da situação. Isso acontece muito. Você tá assim porque você andava com fulano, com ciclano. Não, tá assim porque ele escolheu tá assim. É uma escolha, No princípio pode ser ali, porque ele é aquele cara, que estava procurando ser aceito nos grupos da sociedade, se rendeu ali aos estímulos, ao desejo, ao despertar dos interesses. Mas agora, não é momento de pontuar com quem ele andava, com quem ele fazia. É vocês fazerem, esse momento é para você fazer reflexões. Culpar outros, terceiros, ou tratar ele como vítima, já reforçam a ideia de uma possível recaída no futuro, porque você já disse para ele que a culpa é dos outros. Então, se ele usar droga, é porque, eu fui lá atrás, pessoas me influenciaram e agora eu não consigo sair. Entende? Então mude essa fala, contextualize isso diferente. Cuidem de vocês mesmo durante esse processo. Aí vem um ponto importante. Famílias, vocês precisam se reorganizar. Participe de grupos de apoio, como Naranon, Amores e Gente, tem várias comunidades que trabalham com codependentes, Aceite psicoterapia familiar, tá? Para estudar esse contexto familiar, porque muito que eu trabalho aqui com famílias, com dependentes químicos, é esse processo de entender o histórico, estudar as causas desse problema. Muitas vezes a causa, os motivos que levam ele pela vulnerabilidade emocional e psicológica foram traumas, rejeição, e muitas vezes são herdadas pela família. Às vezes o pai já apresentava um modelo de comportamento disfuncional, sofreu abuso, o pai apresentava depressão, a mãe. Isso tudo pode ter acarretado também, transferido para vocês. E é importante que no desenvolvimento desse processo, vocês também cuidem do seu emocional, tá? Para que vocês amadureçam emocionalmente, trabalhem as suas feridas, e quando ele for voltar, vocês já estejam preparados para esse novo contexto, tá? Acompanhe o tratamento, mas não tente controlar. Processo importante para vocês entenderem aqui. Participe das reuniões familiares, perguntem ao profissional como posso ajudar de uma forma bem correta, estejam com os ouvidos ativos. Às vezes é difícil, porque nós, não vou falar jovem aqui, porque vou fazer 43 anos, mas às vezes a gente fala com a mãezinha, que é como se estivesse falando com a minha mãe. É difícil elas entenderem, como você dizer para uma mãe que alguns comportamentos delas estão prejudicando o comportamento do filho. Mas não aceitam, tipo assim, como é que esse cara, o que esse menino tá falando, Mas é importante porque nós entendemos. Outro dia eu falei para uma mãe, com todo respeito, a mãe falou assim: eu conheço meu filho. Eu falei: eu conheço o que é dependência química. Eu vivi ela e eu trabalho com ela há um bom tempo. Então, assim, eu sei muito bem as características que o dependente químico assume nesse processo. Então, mãe, confia no que nós estamos falando, sobre medicação, sobre acolhimento, sobre tratamento, sobre sobre esse comportamento manipulador, mentiroso, o personagem que o dependente químico assume. Tudo isso a gente conhece muito bem. Não tentem interferir no processo, de tratamento da equipe. O tratamento mais eficaz é quando a família e a equipe trabalham juntos. Nossa, como o resultado é bom. Quando vocês me ouvem a equipe, a forma que a gente está trabalhando, os objetivos, que não é punição. Não estamos punindo ninguém, isso aqui é resultado das escolhas dele. E nós estamos tentando reorganizar a vida dele, dar uma direção, e algumas dores vão ter que ser sentidas e vivenciadas. Não dá mais para negociar esse momento, porque senão a perda, o fundo do poço, que eu sempre falo, o fundo do poço não é um lugar, é um sentimento. Essa pessoa, cada vez ela pode ir se afundando mais emocionalmente, vendo perdas, frustrações, raivas, angústias, e aonde as coisas vão só piorando. Então nós precisamos fazer com que ele sinta, porque a retirada da droga, só por si só, já gera uma dor muito grande. Então nós precisamos reorganizar a mente dele, e em alguns momentos vai ser de dor,
mas essa dor é uma dor que é necessária para ensinar. Prepare-se para a ambivalência do dependente químico. É comum ele dizer frases tais como: quero ir embora, isso aqui não serve pra mim, né, pra nada. Só tem reunião, só tem espiritualidade, né, não serve pra nada, né. O terapeuta, passei com ele, não sei o quê. Ou então já vi isso em outros lugares. Eu preciso voltar pra trabalhar. Eu preciso voltar para minha casa. Não, mas tudo isso, né, você vai voltar, você vai ter. Seu trabalho vai voltar, você vai voltar para sua casa, os seus filhos, né, sua esposa, os seus pais. Porém, agora esse processo é importante você entender o quanto que você estava deixando tudo isso de lado para usar a substância. Você dedicando a sua vida para droga e tudo isso que você pensa que perdeu, por isso que você fala: eu preciso voltar. Não, você vai voltar. Isso tudo ainda é seu. Ainda é seu, aquela família, a esposa, seus filhos estão ali, sua mãe e seu pai estão aqui, o trabalho, alguns já perderam, mas tem coisas que você ainda mantém ali e você pode recuperá-los. Mas você precisa passar por esse processo. A fala de vocês eu entendo que está difícil, eu entendo que é difícil, mas estamos confiando que vai dar certo. Você já desconstrói, você já quebra aquela fala de negociação, né, de manipulação. Então, percebam, né, esses sinais, essas falas de negociação. Vocês me abandonaram, para que fazer isso? Poderia ter conversado antes. Poderia. Será que poderia? Será que ele ia te escutar? Pensa aí, né? Reforce a ideia da oportunidade e não punição. Essa parte é importante. Já estou chegando no final do vídeo. Como eu falei, era um vídeo que, se eu for explanar mesmo como eu gosto de explanar, é 40 minutos, 50 minutos. Estou fazendo um breve vídeo aqui para ficar, né, enxugar, né, o vídeo e a gente poder trabalhar todos esses temas importantes como dicas para vocês familiares. Reforce a ideia como oportunidade e não punição. Essa é a oportunidade de você recuperar a sua vida, a sua saúde mental, né, os seus princípios e valores. Muitos pacientes chegam sentindo que estão sendo castigados, né, ao fazer por isso. A família deve reforçar: isso aqui é uma chance de recomeço. Sempre falo, aqui não é o final. Aqui não é o final, aqui é o começo de uma nova vida, né? Então, assim, aqui não é o céu também, mas está longe de ser o inferno. Nós precisamos reorganizar todo esse contexto. Estamos apostando em você, apostando que você vai, né, recuperar a sua vida e a sua história. E por último, entendam que a recuperação leva tempo. Ela começa dentro da clínica e tem que se estender, né, para o resto da sua vida, a história da sua nova vida. Nesse contexto de tratamento e recuperação. Recuperação não tem um destino, uma chegada. Ela é uma jornada longa e duradoura. Não esperem grandes mudanças nos primeiros dias, quando ele sair, né? E como eu falei, é um processo de continuidade com terapias, né? Eu mesmo faço terapia até hoje, né? Tenho atendimento com psicólogo, né? Tenho atendimento com o terapeuta, né, que é minha amiga Andresa, o meu psicólogo, meu padrinho, o Douglas, o William. São pessoas que eu tenho e carrego comigo, né, que é necessário, né. Até pouco tempo tomava medicação. Então, o processo, essa jornada, ela é longa e duradoura. O principal agora é estabilizar a parte física, emocional, que essa parte é meio complexa, e tenham paciência, né. É um processo, não um evento único, tá? Mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana e até semana que vem.